Números, voltou. Números capítulo de número 13, o verso 1 ao 3, diz assim: falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, e presta atenção nesse detalhe, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, e de cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual o maioral entre eles. Agora Deuteronômio capítulo de número 1, Deuteronômio capítulo de número 1, verso 21, algumas folhas para frente, Deuteronômio capítulo 1, verso 21, presta muita atenção nos detalhes. Diz assim, 21, eis que o Senhor teu Deus te deu esta, e diante de ti sobe e toma posse, como te falou o Senhor, Deus de teus pais, não temas e nem te assuste. Então todos vós vos chegastes a mim e dissesse: mandemos homens adiante de nós, para que nós espiem a terra e nos deem resposta por qual caminho devemos subir a ela e a que cidade devemos ir. Pareceu-me, pois, bem este negócio, de sorte de que vos tomei 12 homens, de cada tribo um homem, e foram-se e subiram a montanha e vieram até o vale de Escol e o espiaram. Tome seu assento em nome de Jesus. Queridos, há muitas pessoas dentro da igreja que não tem coragem de admitir, não tem coragem de falar, e parece que até tem uma brincadeira no Facebook: ninguém tem coragem de falar, eu falo. Então eu vou entrar nessa brincadeira. Mas a verdade é que muitas pessoas dentro da igreja não conseguem admitir que vivem algumas frustrações concernente àquilo que nós chamamos de promessas de Deus. E hoje eu vou explicar por quê. Por que existem pessoas dentro da igreja que, ao invés de desfrutarem, estão frustradas, estão se frustrando. Esse mês é um mês de acreditar, exato. E, irmãos, a maioria de nós diz que acredita, mas de fato, quando é para mostrar que nós acreditamos, nós não agimos como alguém que acredita. Ou seja, a maioria de nós tem promessas que nem a gente consegue acreditar que são possíveis de se realizar. E eu vou provar por quê. É algo inconsciente. Porque a gente recebe uma grande promessa e, ao invés de simplesmente acreditar e tomar posse, a gente age como quem não se acreditasse, como quem não acreditasse, fazendo o quê? Fazendo planos B, tentando ajudar a Deus, tentando dar uma mãozinha para Deus. E eu quero começar a palavra nessa noite dizendo para você que quando Deus te promete alguma coisa, a única coisa que você tem que fazer é acreditar e seguir a instrução. Deus não precisa da tua ajuda. Deus é especialista no impossível. Então eu quero que você entenda uma coisa. Para que você compreenda o que Deus quer falar com você, você precisa entender que quando a Bíblia, quando a palavra de Deus disse o Senhor, nós precisamos prestar atenção dobrado. Por quê, pastor? Porque é o próprio Deus falando dentro da sua palavra. Nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, mas quando a palavra disse o Senhor, a atenção tem que ser dobrada, pastor Marcos, porque daí é o próprio Deus falando pessoalmente na sua palavra. Quando você lê a Bíblia, você percebe que tem partes que fala o homem, tem parte que fala o anjo, e acredite se quiser, tem algumas partes que até o diabo fala, mas quando disse o Senhor, então nós precisamos prestar atenção dobrado.
E uma coisa que eu tenho aprendido na caminhada cristã, e algumas dessas coisas que eu aprendi de uma maneira ruim, porque se a gente não aprende pelo amor, nós aprendemos pela dor. Uma coisa que eu tenho aprendido é que nós precisamos prestar atenção nos frutos, e nunca nos relatos. Diga para quem está do seu lado, você tem que prestar atenção nos frutos, não nos relatos. Por quê, queridos? O que produz frutos é a palavra de Deus. O que vai produzir frutos na tua vida é a palavra de Deus. Os relatos não, querido. Os relatos, eles produzem caos. Os relatos, eles produzem medo. Os relatos, eles produzem incredulidade. Então eu preciso que você grave isso no seu coração ou na ponta da sua Bíblia. Nós precisamos prestar atenção, focar somente nos frutos e não nos relatos. Meu irmão, esqueça os relatos. Os relatos vêm para parar você. Os relatos vêm para neutralizar a sua fé. Os relatos vêm para produzir medo. E Deus me trouxe aqui para dizer para você: preste atenção somente nos frutos. Porque, pastor Alessandro, os frutos são extrato da palavra de Deus. Os frutos são extrato da palavra de Deus obedecida. Então, todas as vezes que a palavra de Deus diz, assim diz o Senhor, nós precisamos dobrar a nossa atenção. O evangelho, queridos, é firmado na palavra. Vou repetir, o evangelho é firmado na palavra. Se você tem a palavra, você tem tudo. O grande problema é que as pessoas estão limitando, condicionando, adaptando o evangelho ao ter, ao ser. E eu quero te dizer uma coisa, querido: o evangelho não precisa que você tenha, o evangelho não precisa que você seja. Você precisa entender que o evangelho é firmado na palavra. Porque se eu tenho a palavra, eu tenho tudo. Se eu tenho a palavra, as demais coisas Deus vai nos acrescentar. Você não entendeu porque não dou glória? Deus te trouxe aqui para dizer para você: se você tem a palavra, as outras coisas que você precisa serão acrescentadas. Então diga para quem está do seu lado: quem tem a palavra já tem tudo. Irmãos, deixa eu aquecer para entrar na mensagem. A Bíblia diz que aquele que ouve a palavra e obedece é igual, é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre aonde? Sobre a rocha. Pois veio a chuva, veio o vento, veio a tempestade e não derrubou. Por quê? Porque ele obedeceu a palavra. Porque ele tinha a palavra. Porque ele seguiu a instrução. Ele construiu a sua estrutura sobre a palavra. Ele se solidificou na palavra. Ele não construiu a sua casa sobre momentos. Ele não construiu a sua casa sobre sentimentos. Ele não construiu a casa sobre emoções. Sabe o que eu aprendo? Que uma casa edificada na palavra, ela suporta todo tipo de momento. Ela suporta os momentos ruins. A Bíblia diz: lembra-te do teu Criador antes que venham os dias maus. Quando você edifica a sua casa espiritual sobre a palavra e não sobre momentos, não sobre emoções, não sobre sentimento, quando vem a decepção você não para, quando vem a frustração você não desiste, quando as pessoas te machucam você não para. Por quê? A tua casa está edificada, não é sobre as suas emoções e sentimentos, não é sobre o que tu vê. Quando a tua vida é edificada na palavra, você olha para um lado, olha para o outro, não vê solução, só vê impossibilidade, mas você não se abala, porque a tua casa está firmada sobre a palavra, e a palavra para você é: aquele que começou a boa obra é fiel e vai completá-la, é fiel e vai cumpri-la. Por isso que a Bíblia diz: lembra-te do teu Criador
antes que venham os dias maus. Por que a Bíblia diz isso? Porque os dias maus sempre vêm. Um dia a doença vai bater na sua porta. Um dia a dificuldade vai bater na sua porta. Um dia a tristeza vai bater na sua porta. Um dia talvez o desemprego vai bater na sua porta. Mas se você estiver firme na palavra, você entende que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo a sua vontade, ou seja, a palavra, pois a palavra de Deus é a sua vontade. Sabe o que eu acho interessante? É que quando nós estamos no meio da crise, no meio do caos, a gente começa a perguntar: Senhor, o que tu queres de mim? Senhor, mostra o que tu queres de mim. Nós não deveríamos, irmão, perguntar o que Deus quer de nós. Nós deveríamos examinar a palavra, pois a palavra traz a sua vontade. A palavra é a sua vontade. Mas quando no meio do caos a gente fica perguntando: Senhor, fala comigo, hoje é o último culto, se o Senhor não falar comigo eu vou desviar, eu vou para o mundão. A gente está mostrando que não conhece Deus, que não conhece a palavra. Se você não conhece a palavra, você não conhece a Deus, irmãos. Se você não conhece a palavra, você nunca vai saber a vontade de Deus para a sua vida, porque Paulo diz aos Romanos que a palavra é a vontade de Deus. E o que acontece? Às vezes nós estamos buscando coisas que Deus já disse para a gente. Eu não sei se eu continuo. A Bíblia diz: aquele que tendo posto a mão no arado e tendo olhado para trás não é digno de entrar no reino dos céus. E a gente fica: Senhor, será que eu continuo? Será que eu não continuo? A palavra já diz para você: não pare, continue, acredite. Eu nunca vi a Bíblia dizer para a gente não acreditar, meu irmão. Se Deus te fez uma promessa, acredite, continue firme, prossiga, porque Deus te dará vitória. Aí, irmãos, o que acontece? Muitas vezes a gente acaba orando, buscando coisas que Deus já disse para a gente. Só que a gente tem dificuldade de obedecer. A verdade é essa. Em Números, a gente vê claramente Deus falando com o povo, e aqui eu entro na palavra. Deus fala: espiem a terra. Irmãos, algumas pessoas pegam a parte do espiem a terra e acabam distorcendo. Deus não diz para o povo: vá lá espiar a terra e vê o que vocês acham, se dá para a gente conquistar ou não dá. Não, irmão. O que Deus falou para eles é uma outra coisa totalmente diferente. Nós temos que tomar cuidado. Deus não disse: espia a terra para ver se dá para conquistar. A palavra, nós lemos no início, a instrução é muito clara. Deus diz: espiem a terra que eu darei a vocês. Deus já estava dizendo para eles: vocês só vão lá espiar a terra que eu darei a vocês. É promessa minha. Mas sabe qual é o problema, irmãos? O problema é que a gente sempre foca nos relatos e não foca nos frutos. O problema, irmãos, é que a gente não presta atenção nas instruções. Observe outra coisa, Deuteronômio capítulo 1, verso 21, nós lemos: Deus diz a Moisés: eu coloco diante de vocês esta terra, entrem e tomem posse dela, não tenham medo e não desanimem. Em outras palavras, Deus está dizendo: eu coloquei diante de vocês a terra que eu hei de dar a vocês, então não tenham medo, acredite, a terra já pertence a vocês, a promessa já é de vocês. Deus me trouxe aqui para dizer para você: acredite, não deixe de acreditar na promessa. Acredite, irmãos, essa é a palavra. Não tenham medo e nem desanimem. Deus deu a Moisés uma clara instrução. Vou repetir: Deus deu a Moisés uma clara instrução. Grave isso no seu coração. Se der para anotar em algum pedaço de papel, no canto da Bíblia, anote.
O que define onde você vai chegar é a atenção que você dá à instrução de Deus. Vou repetir. O que define aonde você vai chegar em 2019, o que define o que você vai conquistar em 2019 é a atenção que você dá à instrução. Queridos, entendam uma coisa, a Bíblia é um livro de mandamentos e instruções. Repita comigo, mandamentos e instruções. Então nós precisamos entender o seguinte: a Bíblia é um livro de mandamentos e instruções. O que define aonde eu vou chegar, o que eu vou conquistar, é a atenção que eu dou às instruções. Nós precisamos entender que os mandamentos, eles preservam a nossa salvação, eles mantêm a nossa salvação. As instruções é um mapa que nos conduz ao propósito. As instruções é um mapa que nos leva à promessa, aos propósitos de Deus. Mandamentos são coletivos, são para todos. As instruções são pessoais, ou para um grupo, ou para uma igreja, ou para um ministério. É isso que você precisa entender. É por esse motivo que muitas vezes você conhece pessoas que são pessoas de oração, pessoas que são de santidade, que vivem uma vida de santidade, uma vida de renúncia, uma vida de preço, como se diz, mas que não chega a lugar nenhum. Irmãos, eu conheço gente, pastor Felipe, que é gente de oração, de compromisso, de santidade, mas que não chega a lugar nenhum. Por quê? Ele observa os mandamentos, mas ele não dá atenção às instruções. E eu digo mais, não basta apenas seguir, tem que seguir atentamente cada detalhe, porque cada detalhe é importante. Quando eu era gerente comercial, quando eu trabalhava com recursos humanos, quando eu trabalhava na área motivacional, eu selecionava as pessoas que iam entrar na empresa, os vendedores, as pessoas que iam entrar na equipe, e eu tinha uma dinâmica, que era uma dinâmica muito interessante. Eram 22 questões, e aí eu mandava ficar com a folha fechada, e eu dizia, quando eu disser já, vocês vão abrir a folha, vocês vão ler todas as questões e vão responder o mais rápido possível. Aí quando a pessoa virava a página, que eu dizia já, primeira questão dizia claramente, primeiro, leia totalmente esse questionário e depois responda atentamente cada item. O que eu disse? Primeiro tinha que fazer o quê? Ler. Segunda questão, agora suba em cima da cadeira e grite dependência ou morte. Terceira questão, dê uma volta ao redor da cadeira, fazendo barulho de carro. Imite um macaco, imite uma galinha. Quando chegou na última questão, dizia, se você leu atentamente até aqui, ignore todas as outras questões, escreva o seu nome na folha e vire a página de cabeça para baixo. Irmãos, e 90% das pessoas, independência ou morte, e saía pagando mico, irmãos. Por que pagava mico? Porque não prestou atenção no quê? Na instrução. Sabe por que tem muito crente frustrado dentro da igreja? Não está observando atentamente a instrução. Quando você não segue a instrução, meu irmão, você não chega ao destino, você não chega ao propósito, você não alcança aquilo que Deus te prometeu. A pressa de conquistar logo o objetivo, a pressa de terminar logo, a ansiedade leva a maioria ao erro. Sabe por que muitas pessoas estão errando, se frustrando? A ansiedade, a crise de ansiedade, essa cultura do imediatismo. Irmãos, as pessoas falam assim, ai pastor, eu estou desviando. Por quê? As coisas não estão dando certo. A gente fala, mas ora minha filha. Ai pastor, já estou orando tanto tempo, pastor. Minha filha, você se converteu faz 60 dias. Você está orando quanto tempo? Pastor, estou mais de 30 dias orando.
Tem coisa que eu estou 15 anos orando, irmão. A pessoa chega hoje, irmão, sabe qual é o problema do miojo? É que do imediatismo, da cultura do fast food, é que todo mundo quer as coisas para ontem. Aí eu estou cansado de esperar. Meu Deus do céu, na minha época de solteiro, a gente orava para casar. A menina agora faz 14 anos e coloca no Facebook, ele não sai da minha cabeça. Aí eu dá vontade de comentar embaixo, é piolho, filha. Deltacide resolve. Eu nem sei se ainda existe Deltacide, mas lembra? Deltacide não é nem o shampoo, era na época da latinha ainda, né? Aquele pozinho, viu? Não só eu que tinha piolho não, irmão, tem mais gente com piolho aqui, viu? Nem sei se ainda existe piolho, ainda existe piolho? Mas irmão, a cultura do imediatismo, nós temos que entender uma coisa, não também é resposta. Deus também diz não. Ele não me responde. Eu estou 10 dias orando pelo varão e ele não me responde. Não também é resposta, irmão. Deus também diz não. Sabe por que tem muita gente, irmão, que está, muita menina, muito menino aí que está pegando curva de rio e com 3 meses quer separar? Por causa da cultura do imediatismo. Deus também diz não. Quando o mensageiro chegou para Lázaro e disse, olha, Lázaro, a quem tu muito ama, está enfermo. Jesus não foi na mesma hora. Deus também diz não. E às vezes Deus está dizendo não hoje, não é não que não é não que não é agora, mas pode ser amanhã. Então nós precisamos prestar atenção nas instruções. Irmãos, tem pessoas que até guardam os mandamentos, que oram, que jejuam, que buscam, mas por esquecer de seguir as instruções, acabam não chegando a lugar nenhum. Os espias que nós lemos aqui, eles cometeram um equívoco, que quase colocou tudo a perder. Deus não disse em nenhum momento, vá lá espiar a terra e vê se dá, vê se vai ser fácil, ou se vai ser difícil. Deus não disse, ó, vai lá, se for difícil a gente vai mudar, achar uma outra terrinha. Deus não disse. Deus não disse para o povo, vai lá, ver se aquela terra é boa. Se a terra não for tão boa, se for difícil, nós vamos procurar outro lugar, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, mas vai dar certo. Não, não tinha plano B. Você precisa entender uma coisa, quando Deus promete algo, não tem plano B. Quando Deus promete algo, Deus não manda você tentar. O que eu mais encontro é gente dizendo, eu vou ver se dá certo, eu vou tentar. Deus não tenta nada. Quando Deus promete, Ele cumpre. Quando Deus promete, Ele faz dar certo. Era Macandarabaxai. Não, pastor, não, ele não é tão crente. Ele vai na igreja, ele vai na igreja às vezes. É? Qual foi a última vez que ele foi na igreja? Em 2014. Puxa vida, ele é um semi-crente. E isso é uma semi-promessa. Não, pastor, eu sei que não é muito de Deus, mas eu vou tentar. Deus não tenta nada. Quando Deus faz, cumpre, acontece. Quando Deus faz o melhor, irmãos. Deus não disse espia a terra, vê se dá. Ele diz, espia a terra que eu vou dar a vocês e tomem posse. Sabe por que Deus fez isso? Porque Deus sabe que o povo é incrédulo, que o povo ia chegar lá e ia ficar assustado com a muralha, com os gigantes. Mas por que Deus faz isso? Para mostrar que Ele é o Deus do impossível. Deus vai te permitir chegar perto daquilo que você acha que não pode, que não consegue, que não tem capacidade, para mostrar que Ele é Deus na sua vida. Ele é o Deus do impossível. Acredite nisso, irmãos. O povo voltou de lá, e ao invés de seguir as instruções eram, cadê o irmão da guitarra, do violão? Faz um fundo para mim que eu estou encerrando. As instruções eram claras: espiem a terra que eu vou dar a vocês. Mas não, ao invés de seguir as instruções, pastor, o que o povo fez? Ao invés de seguir os frutos, confiar nos frutos, a maioria acreditou nos relatos. E aí,
mandaram um grupo de espia lá, os melhores. Meu Deus do céu, mandaram os piores. Já pensou se mandaram os melhores? Já pensou se manda os piores? Meu irmão, eu estava até hoje esperando a terra da promessa. Mandou os príncipes, os cabeça. Quando eles voltam, e aí? Vamos ter que procurar outra direção. Nós não vamos conseguir entrar aqui não. O negócio é ir lá para Cubatão, que não vai dar certo não. A terra já está ocupada. Cubatão não tem ninguém ainda não, mas aqui já está ocupado. Tem uma coisa, tem muralha, tem gigante, tem amorreu, tem jebuseu. Eles inflamaram o povo. Cuidado com quem você faz aliança. Cuidado com o que você ouve. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas querem caminhar na desobediência. Elas querem pagar para ver. A instrução dada pelo pastor, pela liderança, muitas vezes não é o que a gente queria ouvir, mas é o que a gente precisa. Então o que a pessoa faz? Ela se apega ao que ela ouve na internet, no Google, no YouTube. Ela se apega agora a esse evangelho motivacional, esse evangelho coaching, de pessoas que na terça-feira estão dizendo: olha, você tem que tomar cuidado com quem você anda. No outro dia, olha, você tem que abraçar todo mundo. No terceiro dia você tem que ir. No quarto dia você tem que parar. Essas pessoas, elas não têm o convívio da igreja local. Eles não sabem a realidade. Você precisa entender uma coisa: Deus não revela o propósito que Ele tem para a tua vida para o motivador, para o pregador coach, para o pregador do YouTube. Deus revela o propósito que Ele tem para a tua vida, é para o teu pai espiritual, para a tua mãe espiritual, para o teu pastor, para a tua pastora. Eles não vão falar o que você quer ouvir, mas eles vão falar o que você precisa ouvir. Só que aí, meu irmão, eles voltaram e começaram a inflamar o povo. Deus disse: espinha a terra que eu vou dar, tomem posse, não tenham medo, acreditem. Por que Deus disse não tenha medo? Deus disse não tenha medo porque Deus sabia que o coração é enganoso e que eles iriam sentir medo. Deus disse não tenha medo porque Deus sabia que eles iam chegar lá e dizer: é impossível. É por isso que a Bíblia está cheia de não temas, não temas, não temas. Para você entender uma coisa: quando Ele te promete, não importa o tamanho, não importa se a porta está fechada, quem te prometeu vai cumprir. Vai, meu irmão. Então acredite, bate no ombro de quem está do seu lado e diga: acredite. Meu irmão, eu estou encerrando. Eles desmotivaram o povo. Os relatos desmotivam, desanimam, mata. Deus me trouxe aqui para dizer para você: não dê ouvidos aos relatos. Foque naquilo que Deus te prometeu. Ouça a instrução. Observe a instrução. E uma coisa que eu tenho aprendido, pastor Felipe e pastora Renata, é que a instrução nem sempre, ou na maioria das vezes, será aquilo que eu quero ou desejo fazer. Nem sempre a instrução será o que eu quero, o que eu gosto. Olha só a instrução: Abraão, eu vou fazer de ti pai de uma grande, mas primeiro sai da tua parentela, sai do lugar onde tu tem história, sai do lugar onde tu tem raiz, sai do teu lugar onde você tem conforto, aonde você tem comodidade. A promessa é: tu serás pai de uma grande nação, mas instrução é, para que a promessa se cumpra, sai do meio da tua parentela. Mas Senhor, poderia dizer Abraão: é a minha família, são os meus pais, é a minha terra, aqui eu tenho estabilidade. Qualquer um no lugar de Abraão diria: isso é loucura, isso não pode ser de Deus, abandonar minha terra, meus amigos, as minhas raízes, a minha família, para ir para um lugar aonde eu não sei onde é. Sabe o que Deus disse? Obedecer à instrução não será prazeroso, não irá ser confortável, mas é isso que vai te levar às promessas de Deus, aos propósitos de Deus para a tua vida.
Sabe por que casamentos entram em crise? Porque marido e mulher não observam, não ouvem a instrução. A instrução é clara: meu filho, ame a esposa como Cristo amou a igreja. Minha filha, sede submissa aos vossos maridos. Pastor, submissão não é escravidão, engano seu. A palavra submissão vem de estar debaixo, vem de escravidão. Agora, se a gente seguir a instrução, a submissão não é um peso, e nenhum marido vai fazer da submissão uma escravidão. Porque o marido que ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, ele vai consultar a esposa, ele vai conversar com a esposa, ele vai amar a esposa, ele vai ser carinhoso com a esposa. Mas o problema é que a gente tem muito casamento em crise, porque marido e mulher não seguem a instrução. A sua vida financeira está em crise, porque você não ouviu a instrução, você ouviu o relato do coração. Meu Deus, esse mês está difícil, a conta veio mais alta por causa do ar-condicionado, e o meu cartão de crédito, eu não sei o que aconteceu, eu sou dizimista, o devorador entrou, olha só de pizzaria de R$700, e de restaurante mais 400, o devorador entrou. Ô filho, o devorador é você, meu. Devorador não entrou não, devorador já está aí. Pelo contrário, devorador está bravo, com medo de perder o emprego para você. Tem gente que o devorador não chega perto, o devorador fala: eu, hein, chega aí, quem vai ser devorado sou eu. Aí veja bem, a pessoa, pastor Felipe, ela ganha 2.000, gasta 4.000 e diz que a culpa é do devorador. Não. Aí o que ela diz? Esse mês não tem jeito, esse mês eu tenho que equilibrar as minhas contas. Deus conhece meu coração, pastor. Esse mês eu tenho que cortar gasto desnecessário. Aí a mulher fala: Netflix, tu está repreendido em nome de Jesus. A internet, tu está louca, mulher. Ah, o espeto corrido de domingo. Não, tem que cortar gasto. Esse mês eu não vou dizimar, mas é só esse mês. É só eu pagar as contas. Quando eu pagar as contas, eu volto a dizimar. Tem gente aqui, meu irmão, que está 15 anos esperando pagar as contas para voltar a dizimar, porque você cortou aquilo que podia tirar você dessa situação. Você olhou o relato do seu coração. O relato do seu coração dizia: se você dizimar vai faltar, se você ofertar vai faltar. Não tem jeito, Deus conhece o teu coração. Deus não quebra princípio para abençoar ninguém. A instrução era muito clara: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento, e eu repreenderei o devorador, e derramarei bênçãos sem medidas, e encherei os vossos celeiros. A instrução era clara: honra o Senhor com os teus bens, e se encherão fartamente os teus celeiros. Sabe por que você vive correndo atrás das coisas? Porque você prioriza as coisas e você ignora a instrução. A instrução de Deus, de Jesus, é muito clara. Não precisa se preocupar. Busque em primeiro, priorize em primeiro, acredite em primeiro no meu reino, e as demais coisas que tu precisa vos serão acrescentadas. Mas você busca a justiça própria e não a justiça do reino. E aqui eu encerro: quando você não presta atenção, quando você não segue a instrução, você morre sem entrar, sem desfrutar da promessa. E aqui eu encerro mostrando para você o perigo de não proteger o coração, o perigo de não tomar cuidado com gente que só vive murmurando e reclamando. Cuidado, rebelde e murmurador pode fazer você impedir de entrar na terra da promessa. Prova isso, pastor, eu provo. O povo murmurando com sede. Tirou nós lá do Egito para morrer aqui de sede. Não aguentamos mais. Moisés e Arão se prostram na tenda do encontro. Eles colocam o rosto em terra. A Bíblia diz que a glória do Senhor invadiu a tenda. Então veio a instrução do Senhor. Repita comigo: instrução do Senhor. Olha o perigo de não prestar atenção na instrução. Moisés,
pegue a vara, e com o teu irmão Arão, reúna a comunidade, e diante deles, fale aquela rocha. O que Deus mandou fazer a rocha? Fale aquela rocha, e brotará água, e vocês tirarão água da rocha, para a comunidade e os rebanhos beberem. A instrução foi clara: pegue a vara e fale com a rocha. Mas ao invés de falar com a rocha, o que Moisés fez? O que Moisés fez? Ele feriu, ele bateu na rocha 2 vezes. Este erro de não prestar atenção na instrução tirou de Moisés a oportunidade de entrar na terra prometida. Deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz que Moisés era santo, que com os profetas Deus falava, mas que com Moisés era diferente, que com Moisés era face a face. Aí eu te pergunto, se Moisés, um homem santo, se equivocou, não ouvindo a instrução, por que com você seria diferente? Por que você acha que você não se equivoca? Você está aí cobrando Deus. Quando as coisas acontecem na sua vida, você quer se justificar para o seu pastor, para a sua liderança. Você quer se justificar dizendo: eu não entendo, eu oro. Depois que a pessoa fala que eu oro, qual é a segunda pessoa que ela fala? Eu oro, eu dizimo. Como quem diz: ó Deus, eu dou dízimo. Como se Deus estivesse preocupado com o dinheiro. Eu oro, eu dou dízimo, querendo jogar na cara de Deus o que faz de certo. Eu busco, eu faço isso, eu faço aquilo. A pessoa só fala o que ela faz, mas ela esquece de falar o que ela está deixando de fazer. Entenda uma coisa: negligência também é pecado. Pecado não é só quando você faz errado. Quando você negligencia o certo, você também está pecando. Você pode fazer todas as coisas certas, mas se você deixar de buscar o reino como prioridade, você já está errando, você já está pecando, porque negligenciar o que diz a palavra também é um erro, também é pecado. Veremos Moisés no céu? Sim. Ele é, segundo o Apocalipse, uma das testemunhas. Esse homem santo que nós vamos ver no céu não entrou na terra da promessa, não conquistou aquilo que foi prometido. Grupo de louvor, sobe aqui, fique de pé. Por quê, pastor? Porque ele não seguiu, ele não ouviu atentamente as instruções. Ele deixou com que aquilo que o povo era, rebelde, mudasse aquilo que ele era, ainda que temporariamente. Deixa eu falar uma coisa para você: não deixe com o que as pessoas são mudem quem você é. Não deixe. Não se contamine pelos relatos de gente rebelde. Continue firme, continue no propósito, continue tendo prazer em servir, amor em servir, amor em fazer. Você não faz para o homem, você não faz para a vida nova, você faz para Deus. Você está aqui por Deus. Não deixe o relato dos murmuradores tirar o teu prazer em servir, o teu prazer em buscar, o teu prazer em adorar. Deixa murmurar e siga a instrução. Quer vencer em 2019? Não ouça os relatos, foque na instrução. O teu coração vai tentar te convencer que existe outro jeito. O teu coração vai tentar te convencer que existe um jeitinho. O teu coração vai querer te enganar dizendo: não, Deus sabe, Deus conhece o teu coração, Deus é amor, Ele é amor, mas Ele não quebra princípio para abençoar ninguém, porque se Ele quebrar princípio e entender o coração de alguém que sabe qual é a instrução e não segue, ele vai se tornar um mentiroso, e Deus não mente, Deus é justo. Deus me trouxe aqui para dizer: siga a instrução.
Ah, pastor, mas tudo é pela graça. Eu creio que é pela graça. Nós não merecemos. A salvação é pela graça, a bênção é pela graça, a promessa é pela graça. Mas depende de seguir a instrução. Você só vai alcançar o que Deus prometeu para você se você seguir as instruções. E entenda uma coisa: quando eu entendo a graça, eu entendo que não foi de graça. Quando eu entendo a graça, seguir a instrução se torna um prazer. Quando eu entendo a graça, eu entendo o sacrifício que Ele fez por mim. Quando eu entendo o sacrifício que Ele fez por mim, eu entendo que abrir mão de prazer, que abrir mão de momento, que renunciar muitas coisas não é um peso, porque existe uma promessa por trás de tudo isso. Fecha os teus olhos. Coloque as duas mãos no seu coração enquanto o louvor vai cantar. Posso chamar na frente, pastor? Posso chamar na frente? Posso orar? Deus me trouxe aqui para dizer para você: acredite. Acredite. Pastor, está difícil. O cenário é desmotivador, pastor. Está difícil. Mas a palavra que eu tenho para você hoje: acredite na promessa. Siga a instrução. Se tu seguir a instrução, tu não vai viver frustrado. Você só desfruta daquilo que acredita. O melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus para a tua casa. O melhor de Deus para a tua vida. O melhor de Deus para a tua família. Pastor, eu vou seguir a instrução.